bacana, que é como que a IA generativa vai transformar o atendimento ao cliente. Então, vamos lá. O que a gente vai conversar hoje aqui nesse papo rápido de 15 a 20 minutos? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é IA generativa. Claro que eu sei que todo mundo aqui está já cansado de receber em seus feeds aí de redes sociais ou de notícias coisas sobre ChatGPT ou sobre o novo anúncio de inteligência artificial. Acho que todo mundo já sabe um pouquinho disso, mas acho que é legal falar um pouco de o que é efetivamente a generativa. Depois a gente vai falar um pouco sobre o contexto do atendimento ao cliente. O que está acontecendo no mundo de atendimento ao cliente, de Customer Experience. E aí a gente vai falar um pouco de alguns casos práticos, casos de uso práticos, de como que a IA generativa vai transformar o atendimento. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é legal a gente falar? Inteligência artificial é algo que já está há um tempão nas nossas vidas e nas nossas empresas. Na verdade, eu diria que deve ter uns 50 anos aí já de desenvolvimento de inteligência artificial. A IA que a gente sempre conheceu e ainda conhece no nosso dia a dia é o que é chamada de IA preditiva, tá? Quais são alguns exemplos de IA preditiva? Por exemplo, se eu estou assistindo um filme no meu serviço de streaming ali preferido, Netflix, Disney+, Globoplay, que seja, geralmente o que vai acontecer depois que eu assistir aquele filme ou até antes? Ele vai me sugerir outros filmes de gente que gostou daquilo que eu assisti. Ou se eu vou num site de e-commerce e compro um produto, muito provavelmente esse site vai me sugerir outros produtos. Isso é um modelo conhecido como Market Basket Analysis, ou seja, eu estou fazendo uma predição. Dado este filme que você viu, ou dado esse livro que você comprou, muito provavelmente você também vai gostar desse outro filme ou desse outro livro. Um outro tipo de exemplo que já é muito usado em empresas faz muito tempo é modelos de propensão a churn. O que é churn? Churn é o abandono de um cliente. É o cliente que cancela o seu serviço ou que abandona o seu produto. Então, a gente já usa há muito tempo modelos preditivos que me dizem, olha, quais clientes vão cancelar? Qual a propensão desse cliente, do Daniel, da Mariana, cancelar o meu serviço? Como que o modelo sabe isso? Ele analisa pessoas que cancelaram o serviço e identifica variáveis preditoras. A pessoa não entra no serviço faz muito tempo, ou a pessoa não tem feito login, ou a pessoa está assistindo pouco, por exemplo. Então, esse é um modelo conhecido como Propensity Churn. E qual que é a predição que ele faz? Quem vai abandonar meu serviço? Um outro também muito usado, todo mundo aqui que já teve que financiar uma casa ou financiar um carro, são modelos de credit scoring. Então, o banco ou a organização de serviços financeiros que vai fazer o financiamento daquilo para você, geralmente pede para a gente uma série de informações. Qual o seu CEP, idade, a questão de se você está empregado ou não, com a sua renda, vai olhar o seu histórico, né, com a organização financeira ou com o banco, e a partir daí vai te dar uma nota. Essa nota é conhecida como credit scoring, a sua nota de crédito. Ela vai informar quão bom pagador ou pagadora você é. E com base nisso, a empresa vai calcular a sua taxa de juros para o seu financiamento. Então, qual que é a predição aí? A predição é, essa pessoa é uma boa pagadora? Né? E aí vai vir uma nota. Muito bem, legal. Então, isso já existe, está super presente no dia a dia das empresas, todas elas já usam inteligência artificial preditiva para fazer isso. Onde que a gente está caminhando agora, nesse admirável mundo novo que começou, talvez aí, 1 ano e meio ou 2 anos atrás, de forma mais potente nas nossas vidas. Agora a gente vai para a IA generativa. Na IA preditiva, o que a IA estava fazendo? Estava querendo predizer ou prever alguma coisa. Na generativa, eu tenho uma inteligência artificial que vai criar, que vai gerar conteúdo. Então, pode ser uma IA que vai criar textos, que é o caso do ChatGPT, ou também de modelos de cadeia de Markov, que você pode treinar com textos que existem na internet, e aí esses modelos analisam a associação das palavras. Eles olham no texto, toda vez que eu tenho a letra O, depois vem a palavra, por exemplo, menino, ou vem a palavra carro. E aí, com base nisso, ele vai estabelecendo correlações entre palavras e consegue escrever, consegue criar um texto. Também tem os modelos de imagens, né? Lembra, pessoal, acho que foi cerca de 1 ano e meio atrás, ficou uma febre ali, os modelos de imagens, como o DALL-E, né, que cria imagens. Tem modelos de vídeo, hoje em dia, que criam vídeos, fazem edições de vídeos. O Pictor é um exemplo. Tem modelos que criam música. Então, você vai lá nesse modelo, ele compõe, por exemplo, jazz, que é o caso do modelo Deep Jazz. E tem modelos de código. O próprio ChatGPT consegue escrever código, porque código
é uma linguagem, né, e o ChatGPT e outros modelos são modelos de linguagem, mas tem modelos específicos. O CodeGen, por exemplo, é um que a gente usa aqui na Salesforce, e ele escreve código em Salesforce. E aí, trazendo para o nosso mundo aqui de dia a dia, de vendas, de marketing, de atendimento ao cliente, de customer success, como que a generativa vai nos ajudar? Vai nos ajudar, por exemplo, sugerindo um e-mail que o time de vendas pode mandar para o cliente, vai criar landing pages. A gente está fazendo vários testes aqui, onde o GPT cria uma landing page de um evento, de uma campanha de marketing, vai criar respostas para reclamações de clientes, tá? Então, pessoal, esse é o mundo que começa agora a surgir de forma mais presente no dia a dia das pessoas e das empresas, que é o mundo da IA generativa. Mas vamos falar um pouquinho agora do que está acontecendo no nosso mundo aqui de atendimento ao cliente. Primeiro, a gente tem uma questão muito forte de custos de atendimento aumentando. Durante a pandemia, várias coisas aconteceram no mundo, dentre elas, um aumento da inflação, aliado à guerra na Ucrânia e outras questões aí, falta de microchips. Então, no geral, as coisas estão mais caras hoje, né? Se você, como eu, faz a sua compra de mercado toda semana e percebe no bolso, a gente sabe, as coisas estão mais caras hoje em dia. Então, a gente tem, isso não é diferente para atendimento, os custos de atendimento estão mais altos. Um outro problema, ou na verdade, pensando como marca, né, é um problema, mas para nós consumidores não necessariamente, é que a fidelidade das pessoas em relação às marcas está caindo. Por quê? A pandemia, ela provocou a gente a testar coisas novas, a comprar de outra forma. E isso fez com que a gente adquirisse novos hábitos. Isso é ótimo, na verdade, né? A gente reviu nossos hábitos, a gente aprendeu coisas novas. Só que para as marcas, para as nossas empresas, e aqui a gente está pensando com o nosso chapéu de empresa, é um desafio, porque eu tenho menor fidelidade hoje em dia. Eu tenho clientes, eu tenho pessoas hoje em dia na sociedade que estão mais acostumadas a trocarem de hábitos, a buscarem novas coisas. E, evidente, a gente tem um cenário de incertezas econômicas, não só global, mas também no Brasil, né? A gente está no momento de reajustar a economia do nosso país. Então, o que acontece? A gente tem uma grande pressão por eficiência. Todas as áreas de customer success, as áreas de atendimento ao cliente, estão buscando eficiência. Isso é do lado da empresa. Além disso, os clientes, as pessoas, estão mais exigentes. A gente está no mundo, mais uma vez, da IA generativa. Se eu sei que tem uma coisa aí chamada ChatGPT, que escreve coisas, que responde perguntas, as minhas expectativas do meu relacionamento com a empresa só vão aumentar. E olha só que interessante aqui, gente. Quase 80% dos clientes esperam que as empresas ou as marcas entendam suas necessidades, suas expectativas. Isso é muito poderoso. Significa o seguinte: quando eu vou me relacionar com uma marca, quando eu vou me relacionar com uma empresa, eu já chego com a expectativa assim: eu espero que você entenda quem eu sou. Eu espero que você entenda o que eu espero. Eu espero que você me conheça. E além disso, além dessa dimensão do conhecimento, óbvio que a gente está no mundo hoje em dia imediatista. Então, 83%, ou seja, quase todo mundo, o que a gente espera? A gente espera um atendimento imediato no nosso canal de preferência. Eu dou um exemplo prático. Ontem, eu estava trabalhando e recebi uma mensagem via WhatsApp de uma empresa aérea, de uma passagem que eu comprei, de uma viagem que eu vou fazer, e me avisando o seguinte: olha, o horário do seu voo teve que ser remarcado. Infelizmente, o seu voo original foi cancelado e agora você está nesse outro voo. Só que essa viagem que eu vou fazer a trabalho, ela é aqui no Brasil, é uma viagem doméstica, mas ela tem uma escala. Então, a minha primeira reação nesse chapéu de cliente exigente e que espera resposta em tempo real foi responder no canal de WhatsApp dizendo: ok, e a minha escala, vocês vão alterar? Mas eu sabia, eu falei, dificilmente o serviço de WhatsApp dessa marca vai conseguir entender a pergunta que eu fiz. E não deu outra, veio uma resposta automática dizendo: não entendi a sua mensagem, escolha 1 para falar com atendimento, escolha 2 para cancelar voo e tal. E se por um lado eu achei interessante que essa empresa já usa o WhatsApp, que é um canal que os brasileiros gostam e que a gente vive o dia inteiro lá, nas minhas expectativas foi um pouco frustrante, porque eu falei: bom, então agora eu vou ter que correr atrás de saber o que aconteceu com a minha escala, vou ter que talvez ligar numa central de atendimento, vou ter que entrar no site, etc e tal. Então perceba que mesmo uma experiência que em princípio é legal, a empresa me notificou algo via WhatsApp, que é um canal da minha preferência, eu não pude interagir, eu não pude fazer perguntas ali de acompanhamento daquele problema. Então, por que isso está acontecendo, gente?
Porque, por um lado, marcas e empresas estão na busca dessa eficiência. Eu estou num contexto onde eu preciso ser eficiente, eu preciso reduzir meus custos de atendimento, mas, por outro lado, eu preciso fazer tudo isso encantando o meu cliente, certo? Senão seria fácil. Reduzir não é difícil. A questão é como é que eu reduzo encantando o meu cliente. Lembrando que eu estou num mundo de clientes menos fiéis e mais exigentes. Então, como que a gente faz isso? A chave disso é eu ter uma estratégia onde eu consiga ter escala no meu atendimento, ou seja, atender muitos clientes, que é o objetivo de toda a marca, ter vários clientes. Então, eu preciso atender bem todos esses clientes, mas com personalização, da forma que o cliente quer. Lembra? Os clientes querem ser atendidos de forma personalizada, mostrando a marca mostrando que conhece a pessoa e de forma imediata. Então, para isso, eu preciso ter uma estratégia que sai do no-touch. O que é no-touch? No-touch é como que eu dou para o meu cliente formas de atendimento onde o cliente sozinho se atende. É o famoso autoatendimento. Né? Então, eu crio ali uma página de perguntas frequentes, eu crio ali uma forma do cliente se logar num site, ele ou ela mesmo resolverem o seu problema, eu crio fóruns de clientes onde um outro cliente ajuda aquele cliente. Então, aqui eu estou usando autoatendimento. Eu deixo o cliente fazendo isso com a ajuda de tecnologia. Num segundo momento, eu vou ter um atendimento automático com um apoio eventual de um ser humano. É o que a gente chama de low touch, ou seja, baixo toque. E, finalmente, para coisas muito complexas ou para produtos muito premiums, eu vou ter o high touch, alto toque. Significa o seguinte, aqui é um atendimento humanizado, ou seja, um ser humano dando atendimento apoiado ou apoiada pela tecnologia. Então, pessoal, vocês estão participando aqui da CX Week, façam esse exercício. Eu tenho uma estratégia segmentada de atendimento aqui na empresa, eu tenho uma estratégia no touch, low touch, high touch. Talvez você não precise ter, talvez, poxa, eu sou uma empresa de boutique que só atendo grandes clientes, legal, para você só vai ter high touch. Mas geralmente é bacana você ter isso. Por quê? Para você ter eficiência, olha a eficiência que você tem no no touch, o no touch você não tem trabalho nenhum. Você criou uma plataforma tecnológica e o cliente faz o autoatendimento. Então você tem aqui a eficiência e, quando necessário, você tem a personalização em escala com o no touch e high touch. Como que a inteligência artificial já está ajudando hoje, pessoal? Lembra que eu falei que a gente já tem a IA preditiva nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, hoje em dia, como que essa IA preditiva está ajudando em atendimento? Tá? Aqui eu estou falando só de exemplos de casos de uso para atendimento. Um primeiro é na triagem de casos. Isso é muito legal. O que acontece aqui? Quando chega um caso é uma reclamação, ou uma solicitação, ou um pedido de ajuda de um cliente. Quando chega esse pedido de ajuda, a inteligência artificial preditiva, lembra? Ela é preditiva, ela vai predizer algo. O que ela vai falar? Ela vai olhar as características daquele caso e vai falar, esse tipo de caso provavelmente é deste tipo aqui. Portanto, eu vou colocar nesta fila de atendimento. Ele tem que ir para o autoatendimento, ou ele tem que ir para o high touch, porque é um caso complexo. Então, aqui eu estou automaticamente, com inteligência artificial preditiva, predizendo que caso é e qual fila ou qual tipo de atendimento vai ser o melhor. Um segundo, né, que a gente está familiarizado no nosso dia a dia, quando você vai fazer uma busca no Google, né, você começa a digitar o que é, aí às vezes ele já completa para você, o que é CRM, ou o que é, né, que é o autocompletar de campos. Então, isso é algo que a inteligência artificial preditiva também já faz. Eu começo a digitar algo no meu CRM, lembrando que esse agente de atendimento, ou essa agente de atendimento sempre vai trabalhar em alguma forma de software de atendimento, e aí eu uso a inteligência artificial preditiva para dar velocidade. Então, o agente está ali digitando algo, eu já vou sugerindo palavras, né? Então, eu agilizo a vida daquele atendente. Uma outra forma é encontrar respostas. Então, com a inteligência preditiva, eu melhoro os meus mecanismos de busca e encontro respostas mais rápidas na base de conhecimento. O que é uma base de conhecimento, pessoal? É muito comum que as áreas de atendimento ao cliente tenham uma base de conhecimento. O que essa base de conhecimento é? Nada mais é do que uma base de dados de problemas conhecidos e aí a solução que deve ser adotada. E aí, geralmente, esses agentes de atendimento buscam nessa base. Então, o cliente está reclamando que, eu vou aqui inventar algum exemplo, o cartão de crédito está travado. Então, ele coloca lá nessa base de conhecimento, cartão de crédito travado. E aí vem ali artigos dizendo possíveis soluções.
solicitar que o cliente cancele porque não tem jeito, ou pedir ao cliente que espere 10 minutos, enfim, né, vão vir sugestões de respostas. Uma outra também é agilizar essas respostas. Então, a inteligência artificial preditiva ela já pode deixar alguns exemplos, alguns modelos de resposta prontos, e aí o atendente vai lá e simplesmente pega um desses modelos, revisa, edita um pouquinho e envia. Né? E uma outra forma que é muito usada hoje em dia, a inteligência artificial preditiva, é para você maximizar a interação. Então, já que eu estou conversando com o cliente, já que eu estou interagindo com esse cliente, pode ser num canal digital, pode ser num canal de call center, ou pode ser em redes sociais, mas eu estou com a atenção de um cliente. Gente, isso é muito poderoso, né? Eu sou uma marca que estou com uma atenção de um cliente. Pode ser que seja por um problema, por uma reclamação, mas eu estou com um canal aberto com aquele cliente. Como que eu maximizo essa interação? Primeiro, obviamente, resolvendo o problema que o cliente tem. Mas, em segundo lugar, poxa, será que tem espaço aqui para eu oferecer algo, para eu encantar esse cliente e deixar uma ótima impressão? Então, a IA preditiva, ela vai sugerir aproximação. Ah, se o cliente falou isso, diga isso. Se o cliente fez isso, faça isso. Tá? Esse daqui é conhecido como modelos, gente, de NBA, Next Best Action, ou próxima melhor ação. Tá bom? Então, assim é como a IA preditiva está ajudando. Vamos falar agora da generativa. O que vem por aí? Qual que é o futuro? A IA generativa vai ajudar em várias coisas. Eu escolhi aqui 4 de como a IA generativa pode ajudar no atendimento, para vocês terem ideias, para vocês começarem a pensar aí na empresa de vocês, como vocês podem usar, tá? Um deles, que eu acho muito legal, é a ideia de respostas generativas. O que é isso? Basicamente aqui, da mesma forma que a gente usa o ChatGPT hoje para fazer perguntas, o ChatGPT ele foi treinado nas bases públicas, tá? Então ele foi treinado na internet, em toneladas e toneladas de informação que estão na internet, e com isso ele é um modelo pré-treinado, é isso que o P quer dizer, pre-trained, pré-treinado, porque foi treinado previamente no que existia lá na internet, e aí ele traz respostas com base naquilo que foi treinado. Qual que é a ideia aqui de você aplicar isso para a sua área de atendimento? Você pode gerar respostas usando ChatGPT ou outros, Google Bard, outros serviços que vão ser lançados aí, mas você também pode usar um serviço que use IA generativa em cima da sua plataforma de atendimento, em cima da sua plataforma de CRM. Por que isso é legal? Porque o que vem ali do público é interessante pra caramba, só que será que é plenamente confiável? Será que essas informações estão precisas? Né? Será que tem algum problema de plágio do que está vindo dali? Eu nem sei a fonte disso. No meu CRM, não. Porque na minha plataforma de atendimento, eu sou o dono daquelas informações, eu e o cliente. Né? Se o cliente me deu o consentimento, eu posso usar aquelas informações. Então, essa resposta generativa, o que ela vai fazer? Ela vai informar para a gente de atendimento, olha, para essa pergunta que você fez, essa é a resposta que eu escrevi. Lembra, eu sou uma IA generativa, então eu escrevi uma resposta, e ele vai me informar a fonte. Olha, a fonte dessa parte da resposta aqui é a sua plataforma de atendimento. Para essa outra parte, eu peguei na internet. E aí o agente de atendimento pode simplesmente criticar, olha, eu vou tirar o que está da internet, vou usar só o CRM e vou mandar isso para o cliente. Então, esse é um exemplo. Um segundo, que eu achei muito legal também, é a ideia de você resumir o trabalho. Qual que é a ideia aqui? Uma área de atendimento, geralmente, depois que o atendimento é concluído, você tem que fazer um resumo do caso, tá? E fazer um fechamento desse caso. Então, eu preciso declarar, olha, o caso foi fechado, o problema foi resolvido, o cliente disse que está satisfeito, a resolução foi enviar um novo produto, ou foi troca de produto, ou não, o cliente não estava sabendo usar direito o produto. Aí a generativa, ela vai criar já esse resumo do caso, com base no que está acontecendo, né? Então, todas as interações minhas com os clientes estão sendo armazenadas na minha plataforma de atendimento. Então, quando o agente de atendimento diz, esse caso foi fechado, aí a generativa já entende tudo o que aconteceu, produz um resumo do trabalho e ajuda o agente de atendimento nesse fechamento, tá? Um outro que eu achei bem bacana é essa ideia do conhecimento generativo. Qual que é a ideia aqui? Lembra que a gente estava falando da base de conhecimento antes da IA preditiva, né? Que as áreas de atendimento têm bases de conhecimento, essas bases de conhecimento elas são produzidas geralmente pelas empresas, né? E aí as empresas vão catalogando lá, olha, descobri aqui um outro problema comum, deixa eu catalogar um outro item na base de conhecimento. Com IA generativa, o que vai acontecer? A própria inteligência artificial vai criar artigos de conhecimento na base.
Isso é muito legal. Ou seja, a minha base de conhecimento, ela vai aumentar automaticamente, vai aumentar organicamente, conforme coisas acontecem, né? Chamados são criados e casos são atendidos na nossa central de atendimento, automaticamente a base de conhecimento vai sendo aumentada, porque aí a generativa vai criando e vai enriquecendo os conhecimentos que existem lá, né? Isso é muito legal. Por quê? Essa é uma dor atual das empresas. Praticamente toda empresa de médio ou grande porte tem essa base de conhecimento, só que ela tem um desafio de manter essa base atualizada. Então imagina que legal você ter uma inteligência artificial que automaticamente vai alimentando e aumentando essa base. E aí, finalmente, é você ter busca generativa de respostas. O que é isso daqui? Isso daqui está muito ligado às respostas generativas, mas aqui a ideia é, você vai criar, lembra da ideia do autoatendimento? Lembra do cliente se virando sozinho ou sozinha e aí te dando maior eficiência na tua central? E às vezes o cliente adora isso, às vezes não. Acho que na maior parte das vezes, né, gente? Quantas vezes a gente não prefere sozinho, você vai lá, faz uma busca na empresa e tem a tua solução sem ter que entrar num canal de atendimento. Então, qual que é a ideia aqui? A empresa vai ter uma página de busca, essa página de busca está disponibilizada, né, para os clientes, e aí a IA generativa vai ajudar o cliente a saber como buscar e vai produzir as respostas para esse cliente. Então, a ideia aqui é, eu vou ter uma busca turbinada por IA generativa que facilita a vida do cliente nessas buscas. Pessoal, em conclusão, né, qual que é a ideia? A gente falou sobre o que é IA generativa, falamos um pouquinho sobre o contexto de atendimento ao cliente e demos esses 4 exemplos de como que a IA generativa pode transformar o atendimento. Qual que é o recado final que eu queria deixar para vocês aqui? Claro, né, que existe uma preocupação concreta e legítima de, poxa, o que significa essa IA generativa para o meu trabalho? Né? O que vai acontecer comigo? Talvez eu seja um agente de atendimento, talvez eu trabalhe num call center, talvez eu trabalhe com atendimento ao cliente. É o meu caso, eu trabalho com isso. Mas o que é interessante? Na nossa visão, a IA generativa vai deixar o humano fazendo o trabalho de ser humano. Né? Qual que é o nosso desafio hoje em atendimento? A gente quer treinar seres humanos para fazerem um trabalho de computador, para falarem rápido, para eu reduzir o meu tempo médio de atendimento, para conseguirem ter fluxogramas de resolução de problema. Isso eu consigo fazer com uma máquina, com um computador. O que nós somos bons como seres humanos? A gente é bom em empatia, a gente é bom de entender que, putz, a voz da pessoa lá do outro lado tá complicada, essa pessoa deve estar nervosa pra caramba. A gente é bom de resolver casos complexos. Putz, entendi, você tá com esse problema, realmente esse não tem na base de conhecimento, a gente nunca viu isso antes, vou corrigir isso para você. Então, acho que o grande caminho que a gente tem pela frente é de economia de escala, sem dúvida, de fazer automação de tarefas simples, de produtividade dos agentes, que beleza. E essa produtividade dos agentes vai fazer o seguinte, eu vou dar mais tempo para o agente fazer o trabalho de ser humano, para focar no cliente, com empatia, com personalização e resolver os problemas. Pessoal, super obrigado por participarem aqui da sessão conosco. A gente espera que tenha sido produtivo para vocês, já que é o tema aqui, e desejo um excelente evento a todos. Obrigado pelo convite para participar e até a próxima. Obrigadão e bom evento.